Olha só, e para falar aqui da paralisação que ocorreu hoje pela manhã em todo o estado, né, inclusive Porto Nacional, a classe aí dos professores, os educadores, né, tocantinenses, que buscam melhoria nas condições de trabalho, né, valorização da classe e também a atualização do PCCR. Nós vamos falar sobre isso com o presidente do Sintete, né, José Batista, que é presidente do Sintete Porto, e também com o Rômel, que é secretário da instituição. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos começar aí com o presidente, Rômel, dá licença aqui para falar com ele. Presidente, hoje então, Porto Nacional não teve aula na rede estadual? Não teve aula. E qual que é o motivo real que levou a essa paralisação? A questão do plano de carreira nosso, o PCCR da educação estadual. Está emperrado há 2 anos e só protelando e até mudou de governo e continua. Na hora que o senhor fala protelando, é o quê? Atualização de valores? Não sai esse pagamento para ninguém? Ele foi encaminhado até a Casa Civil, já passou nas outras instâncias. E para a Casa Civil não saiu mais. E chegou lá quando? Chegou lá em... Final do mês passado, né? Entre o meio e o final do mês passado. Que chegou na Casa Civil. Agosto. Mas já era um trabalho, em Rômel, que já estava assim, acontecendo já há um tempo. Essa luta já não é de agora. O que acontece? O PCCR, que é o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, é realmente um documento que norteia, além da remuneração do servidor, norteia também alguns benefícios que toda categoria tem, né? No caso, nossa educação. E esse nosso PCCR está desatualizado há 11 anos, mas quando entrou para negociação, foi no governo da gestão do Vanderlei Barbosa, com o Fábio Vaz, que era o secretário de Educação. E isso tem 3 anos que começou esse debate, né? Ficou 7 anos parado? Isso, ficou 7 anos, e aí entrou para debate e ficou esses 2, 3 anos, 2 anos e meio de enrolação, sabe, assim, o sindicato que representa a categoria dos professores apresentando uma proposta justa ao trabalho do docente e o Estado apresentando uma contraproposta, até que a gente chegou em um consenso e esse documento passou pelas outras secretarias para entrar no orçamento do Estado. Essas secretarias deram aval, foi aprovado e estava previsto para ontem ele ser encaminhado para a LEG, para a Assembleia Legislativa, porque lá os deputados vão fazer a votação e entra no orçamento, né, esse aumento, esses benefícios. Só que o governo que estava negociando caiu, né, o do Vanderlei, e assumiu o Laurez. Mas o documento já estava pronto, a gente imaginava que ele só ia encaminhar, a secretaria já tinha aprovado, o orçamento tinha aprovado, a categoria tinha aprovado, mas ele não encaminhou, né, ele não encaminhou e chamou para discussão. A gente convocou o atual secretário do Laurez para discussão. Ele esteve presente na sede do sindicato em Palmas, na central sindical, que nós somos representantes da Regional de Porto. E a gente teve essa discussão, mas sem resposta, assim, sem uma data prevista. Uma coisa que está pronta e que vem a atraso de 11 anos. Né? E já estava previsto para ontem. Para ontem. Aí a gente está exigindo agora, tivemos umas 4 reuniões, né, Zé, assim, marcadas e remarcadas, reunião sem sentido nenhum, só para dizer que não ia dar resposta de nada, sabe? E a nossa base aqui, os professores que estão em sala de aula pedindo, cobrando também o sindicato que eles estão certos realmente, né? Mas quem travou tudo foi realmente essa transição de governo e eu acho que é falta de vontade mesmo do governo atual, porque já está tudo encaminhado, sabe? Não tinha uma canetada. Para outras categorias, uma canetada resolve, né? A gente ainda passou pelo processo de discussão, assim, tudo certinho. A gente não criou um movimento contra o governo, né? A gente dialogou, sabe? A gente nem pensou em greve. Só que agora não deu, né? Estourou, né? Assim, o prazo, o limite, a nossa paciência estourou, né? Se a gente está... Aí resolvemos fazer essa paralisação aos 45 do segundo tempo. Ontem teve uma reunião... E aí, ontem à tarde teve uma reunião e a gente estava pensando, se essa reunião sair com respostas positivas, a gente cancela essa paralisação. Mas as escolas já estavam comunicando a paralisação, né? Todas as escolas da estadual de Porto estavam já comunicadas que iam paralisar. Só que eu ainda falei para eles, se sair uma resposta positiva, a gente cancela.
e não veio resposta positiva, aí aconteceu a paralisação. Certo. Nós estamos vendo, inclusive, que houve, né, essa manifestação hoje na praça, né, nós mostramos ela aqui. Aí está a relação das escolas que aderiram aqui em Porto Nacional, né? Isso. Você vê, então, o movimento foi, né, assim, teve o comparecimento real da turma aí, dos professores na praça, né, se manifestaram, a gente está vendo aí agora nesse momento, e é uma classe que realmente a gente percebe a união, porque se uma decisão de ontem para hoje vocês decidiram e o Estado parou, né? Então realmente é uma unidade bem coesa, né, dessa classe, e que no final da história o que se percebe, infelizmente, é que essas transições de governo no meio do caminho, né, que tem ocorrido no Tocantins, sempre provocam o empecilho aí não só da categoria dos professores, mas com certeza muita coisa está sendo, né, protelada, está sendo deixada para depois por conta dessa transição indevida, né? Isso. Presidente, a hora que fala que paralisou, hoje foi um dia, vamos dizer, seu dia D, isso pode acarretar em mais dias sem aula? Poderá, vai depender da resposta do governo, numa possível reunião segunda-feira. Mas amanhã tem aula? Amanhã tem aula, normal. Né? Foi só um recado. Só um chamado de atenção. Um chamado de atenção que eu acredito que o governo, claro, né, percebeu, né, e sabe da necessidade de ajustar, de sentar à mesa e resolver. Como você bem disse, Romeu, que uma decisão que veio sendo trabalhada dentro de um prazo de 2 anos e meio. Foi. Né? Não é nada assim a toque de caixa para poder falar, não, isso aqui está suspeito, né? Aconteceu, eu costumo falar para a base, é que aconteceu como uma série da Netflix, né? Tudo que a gente não queria era que o governo caísse. Mas realmente, como você disse, parece que virou rotina no estado do Tocantins, né? Essa troca, né? Eu brinco que parece que está compensando você ser vice-governador no Tocantins, né? Que você sempre se torna governador sem ser... sem gastar. Sem ser votado diretamente, né? É. Mas aí aconteceu que a gente não previa, ele tem que aprovar logo esse PCCR antes, a gente pensava no governo Vanderlei, né? Ele tem que aprovar logo antes que ele caia, porque a gente já porque é rotina no estado, né? E aconteceu, justamente aos 45 do segundo tempo, o governador caiu, o secretário caiu, mas não precisava ter esse imbróglio todo, sabe, assim, tá pronta, uma coisa... Não precisa parar, não, né, o que tá acordado, pois aí não dá prazo para nada, sabe, a gente vai em reunião, eles não dão prazo, não falam de dia, não, no dia tal, a gente fica marcando reunião em cima de reunião para dizer que não é nem condição, não sei nem o que eles falam, assim, uma enrolação, assim, uma coisa terrível de você, a gente quer da direção participar, assim, imagina, é terrível, assim. Tá, como eu disse aqui, né, amanhã então tem aula normal, amanhã, né, quinta, sexta. E esse dia que a gente paralisou hoje, a gente vai repor, todas as escolas vão repor. Os alunos não provavelmente um sábado a gente vai repor. Foi só uma paralisação, né, não é indicativo de greve. Uma greve é um processo bem mais desgastante, né, assim, tem um aspecto jurídico, assim, mas isso foi só uma paralisação que o servidor efetivo tem direito em fazer, sem ser penalizado. Certo. Inclusive, inclusive, tipo, porque muitos colegas que estão em estágio probatório não participaram do movimento, achando que seriam penalizados, né, assim, mas votaram a favor da paralisação na escola, porque ocorreu votação, né? Os diretores chamaram, ó, é vocês que fazem a votação. E todos aderiram, todas as escolas aderiram, né? Mas muitos colegas não foram, o movimento aconteceu, quem foi... Tá de parabéns, sabe, assim, que saiu das redes sociais e foi para a rua, é um grande avanço, mas faltou muita gente, assim, eu peço encarecidamente para meus colegas que na próxima eles vão, assim, participem mesmo, porque não adianta a gente ficar só em rede social ajuda muito, muito, mas o processo, pelo menos educacional... Nós temos, inclusive, uma grande demonstração de força popular, dias atrás, quando o pessoal foi para a rua contra aquela PEC da blindagem. Isso. Houve um movimento muito grande. Derrubamos a PEC. Né, nas redes sociais, mas eu acredito que, como você bem disse, se não tivesse acontecido um momento de ir para a rua, só a rede social, parece que o pessoal fica ali quietinho esperando passar aquele movimento. Agora, o calor da rua e a manifestação presencial, essa sim é de vital importância para qualquer categoria, né, que queira se manifestar em razão dos seus direitos. Presidente, a hora que a gente fala, né, que eu questionei aqui em relação à volta às aulas, que amanhã, né, a gente já sabe aqui, o senhor respondeu que será normal.
Mas se for necessário, a categoria tem a condição de entrar até mesmo em greve? Tem. A categoria tá coesa. E, assim, muitos não têm a consciência de como funciona um processo de greve, porque a gente tem que construir a greve em assembleia, tudo documentado, tudo com comprovante, com ofício, para que o juiz não julgue a greve ilegal. Se julgar ilegal, multa o sindicato, além do servidor voltar sem nada, ele não vai ter que repor aula, e aí... É sempre um processo... Sempre é um processo complicado, bem estudado. É o último caso, né? A greve, a gente espera que se sensibilize o governador, que ele se sensibilize e não deixe chegar a esse estágio. Porque a greve, Marcelo, a resposta está dada. Ela só acontece quando esgota os mecanismos de negociação. Esgotou, aí é greve, não tem jeito. Já teve uma última greve que ocorreu no Tocantins, quando? 2014. 2014. E não ganhamos nada, só a reposição e muito trabalho. Era também pela luta do PCCR. Sim, foi a última vez que o PCCR foi revisto, 2014. 2014, já faz um bom tempo. E isso depende, claro, do incentivo, né, Rômulo? Se a gente vê que um professor desmotivado, que não tem ali o reconhecimento do seu valor, né, junto à classe, né, o reconhecimento financeiro mesmo, né, o cara chega numa sala de aula sem a motivação necessária, né? O dia de hoje foi uma paralisação que a gente organizou primeiramente na sede do sindicato, que fica no centro da cidade, mas pela adesão de várias escolas, de todas as escolas que a gente tem aqui, a gente transferiu para a Praça do Centenário. E foi um espaço que nós do sindicato, que participamos das reuniões de construção do PCCR, foi um espaço que a gente mostrou como é que funciona, né, como é que é construído, como é que as partes fazem, né? A gente joga uma proposta, o governo manda outra proposta, a gente vai até que entre em consenso, para eles entenderem que o trabalho do Sintete foi feito. Quem está travando é o Estado. Quem está travando é o Estado. Mas a gente deixou o espaço também para o pessoal que foi falar, e a gente ouviu muitas queixas que a gente vai encaminhar para a central sindical, no próximo, porque é provável que a gente faça uma reunião, e a gente ouviu muita queixa de professores reclamando mesmo do quanto é dificultoso você dar aula, sabe? A imposição burocrática que o Estado faz em você preencher esse sistema. Eu ouvi falas de professores, eu estou em sala de aula, mas eu estou falando enquanto sindicalista, o que eu ouvi dos meus colegas, que é o mesmo que eu sinto. Eles reclamando do problema do calor excessivo, e o Estado não reduz a aula, sabe? Isso era para ser previsto no calendário anual, por exemplo, né? Escola sem ar-condicionado, salas de aula com 40 alunos, sabe? Sem ar-condicionado. E aí a gente decidiu até mesmo, e sem ar-condicionado, a gente decidiu fazer na Praça Centenária até para mobilizar não só os nossos colegas que sofrem isso, mas também a população que transitava, para eles entenderem, porque, como o Zé falou, o processo grevista, para você aderir a uma greve, você tem que ter, além de ser uma questão jurídica extremamente séria, você tem que mobilizar a sociedade também, para ela entender o que a gente está reivindicando, sabe? Eu consegui ainda falar com os alunos meus em sala de aula, explicar, essa paralisação vai ser por isso, e por isso vocês têm que entender isso. Porque a gente dá aula para vocês, e eu sou um professor que efetivei há pouco tempo, eu ainda falo para eles, eu vou dar aula para o neto de vocês. Porque eu vou continuar dando aula até daqui 35 anos eu vou estar em sala de aula, se tudo der certo na minha vida, né? Então, assim, é uma coisa que a sociedade tem que entender também, sabe? Uma coisa... Aí, essa discussão de hoje, da paralisação, foi muito além do PCCR. Sabe? Os colegas reclamaram demais, colegas que vieram de outro estado, que tem uma outra dinâmica, né? Reclamaram do calor, do excesso de aluno, do excesso de burocracia para preencher diário, da cobrança que está tendo, do assédio moral, né? A gente falou da importância de comunicar o sindicato, a gente tem um jurídico do sindicato que cuida desses casos, né? Que é crime, né? O trabalhador não pode sofrer o assédio moral. Enfim, assim, foi um debate, foi um desabafo, mas foi principalmente um apontamento para o governo do Estado, né? Olhar a categoria, a gente é a segunda pasta, Moacir. A gente é a segunda pasta de arrecadação financeira, a primeira é a saúde. E até o compromisso dos 25% de todo o orçamento ser dedicado à educação. E não faz, a gente tem... o jurídico do Sintete está analisando essas questões todas, é provável que venha com um processo jurídico para exigir que esse pagamento seja feito. É uma lei, né? É lei. Só para lembrar para você, hoje eu estou com 40 anos, 2 meses e uns 20 dias de contribuição.
era bem mais fácil trabalhar na educação naquela época, porque os filhos obedeciam os pais, a educação era o lar que dava. Hoje não, eles acham que a obrigação é da escola. O que acontece? Professor doentes, professor com depressão, é psicólogo, é psiquiatra, suicídio, que era mais na polícia, agora é professor suicidando. Está perdendo professores. Ontem teve um suicídio. Teve um suicídio de um professor. Taquaralto. Então é preocupante, que é sobrecarga, não está sendo fácil. Aqui na regional, depois que nós assumimos dia 1º de julho, já tivemos 3 casos que nós tivemos que intervir. Resolvemos pacificamente, trocamos servidor de local, através da superintendente, que é bem bacana, a Deuselina. Ela é compreensiva. Tem coisa que chega lá, chegou uma coisa do companheiro nosso lá, chefe dele fazendo relatório, perseguindo e tudo, eu fui, conversei com ela, falei, calma. Ela resolveu. É uma pessoa sensível. Ela é muito sensível à causa. E também até os outros colegas nossos, que pela primeira vez na diretoria do Sindete, tem membros da superintendência. 3. Que até então nem para as assembleias não participavam. Ficavam no casulo deles lá e não participavam de nada. Bom, é isso, gente. Eu acho que o que a gente, eu fiz questão de recebê-los aqui é justamente para poder levar principalmente para os pais dos alunos, para os alunos, da justificativa desse dia de hoje, de não ter tido essa suspensão no dia de hoje, das aulas, e dar a garantia de que é por uma boa causa, Então eu gostaria que o senhor se dirigisse aí à sociedade, falando sobre essa paralisação e sobre o que realmente vocês estão reivindicando. Aos pais, aos familiares, a nossa preocupação não é só com o salário, é com a saúde do trabalhador também. Porque se o trabalhador não tiver com saúde, ele não ensina bem o seu filho. E nós entendemos que a educação, ela transforma. Ela é o carro-chefe de qualquer processo de desenvolvimento. Certo. Romer? É importante que os pais entendam que a gente está passando por um momento único na educação tocantinense, porque a gente não tinha concurso há 10 anos e a gente teve agora, e os professores que entraram nesse quadro são professores da sua área, São professores extremamente qualificados, assim, para que os pais entendam que não é uma causa à toa, Assim, que esse professor, embora ele seja qualificado, que ele demandou tempo para a sua formação, é necessário que ele seja valorizado também, Para que ele dê uma aula boa, para que faça jus à sua qualificação, é necessário que ele seja valorizado, pelo Estado do Tocantins, principalmente. E eu gostaria, então, que finalizasse você dando aí a certeza de que amanhã tem aula. Tem. Todo mundo na sala de aula amanhã. Amanhã todo mundo trabalhando normalmente, os professores, A não ser que tenha atestado, é coisa individual de cada um, mas sim, as escolas funcionam amanhã normalmente, amanhã, depois. E se por acaso acontecer uma nova paralisação, vai ser informado bem antecipadamente, bem mais do que essa, Porque a gente vai escalonando. O Estado não vai dando resposta, a gente vai escalonando os protestos, Mas vai acontecer, amanhã tem aula normalmente, pode ficar preocupado. E esse dia de hoje a gente vai pagar num sábado, cada escola fez o seu calendário individual. E o Estado tem um compromisso, igual você falou, não marca as datas, mas tem algum encontro já marcado? Tem, para segunda-feira, Tem Provavelmente. Eles falaram que vão marcar uma reunião segunda-feira, mas já falaram isso muitas vezes, já cancelaram. E queremos acreditar que com o movimento de hoje eu fui muito otimista com o Estado, eu fui muito otimista mesmo, mas eu que sou super paciente também perdi minha paciência. Tá certo. Gente, é isso. Eu acredito que foi uma demonstração dessa união da classe que realmente está buscando seus direitos legítimos, Um PCCR que está aí desatualizado há mais de 10 anos, tem que ser revisto e, claro, essas condições de trabalho, a segurança, para que os professores possam dar suas aulas, com certeza isso é um direito que não tem como negar. E essa questão do ar-condicionado, eu quero aqui destacar mais uma vez, nós estamos num estado que, posso dizer, o mais quente do país, aí não tem uma cidade que salve aí do calor do Tocantins, e não tem como. Imagina a gente dentro de casa, fica ali impaciente com o calor se não tiver um ar-condicionado, imagina você estudando, a sua cabeça fica a mil. A questão de saúde pública, O aprendizagem também fica longe disso, porque... Não são todas as escolas, mas a grande maioria não tem ar-condicionado. E essa grande maioria tem que ser atendida, pelo governo. Colocar esse ar-condicionado é o mínimo de conforto que possa ter, que hoje nem é um excesso de zelo, é uma necessidade básica, Manter ali o aluno, pelo menos, tranquilo para poder estudar,
porque no calor ele está sempre sufocado, sempre impaciente, querendo ir embora e acaba então nem tendo aproveitamento escolar como deveria. Então realmente está passado de hora do governo se dedicar a esta tão importante área que é a educação e atender a esses pedidos, que nada mais é do que fazer justiça. A gente está aqui sempre com esse espaço aberto à classe, Obrigado. tá? Em apoio realmente à categoria, pois temos a absoluta certeza de que a educação realmente é o caminho certo, né, para todos os problemas que nós temos aí que enfrentar nesse país. Então, fica aqui a minha solidariedade a vocês e deixar sempre o canal aberto para que vocês possam trazer aí seus pedidos, fazer as suas reivindicações, tá bom? Agradecemos, obrigado.